trecho pequeno, conhecido de todos nós. Mateus 16, 1 ao 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Você pode orar comigo? Deus, nós estamos aqui diante de uma história dos evangelhos que nós ousamos a refletir, a mergulhar, que nós desejamos que entre no nosso coração, na nossa mente, e que nos abençoe nessa noite. Para isso nós queremos quedar os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, para aguardar com carinho a Tua palavra. Estamos atentos, Senhor, fala que a gente vai cuidar da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Os fariseus e saduceus pedem um sinal para conferir que Jesus é o Messias, aquele de quem os profetas falaram, aquele que iria salvar Israel, o Salvador de Israel. Os fariseus e saduceus querem uma prova de que Ele é Ele mesmo, de que Jesus é esse Messias. Para os fariseus, a medida do verdadeiro é o espetaculoso. Para os fariseus, a medida daquilo que é divino são os milagres. Eles medem o legítimo pela performance. Eles medem o bom pela estética, a fé pelo show. Mostra um sinal aí que a gente vai acreditar. Não é a primeira vez e nem a última que Jesus é tentado a se afirmar como o Messias, como Filho de Deus. Outro momento em que Jesus passou por esse teste, a gente conhece bem, foi na tentação do deserto. Ali, o diabo reivindica sinais como prova de que Jesus é Filho de Deus. Se você é Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Se você é Filho de Deus mesmo, se joga daqui abaixo. E eu pensando que nos dias atuais, Deus também não está livre desses testes. Infelizmente, o grande termômetro para saber se uma igreja é boa são as bênçãos materiais, são os milagres, as experiências sensoriais, os êxtases, as profecias, as visões. Em alguns ambientes religiosos, se não rolar um frisson, o culto foi fraco. Se não tiver uma comoção comunitária, o culto foi. Se não tiver profecia, se não tiver visões, né? Eu me lembro que na adolescência, eu morria de inveja de um amigo meu. Vocês gostam das minhas histórias da adolescência? Eu morria de inveja de um amigo meu, porque nas vigílias a gente ia orar, ele via demônios. Poxa, nunca vi um demônio, cara. Esse cara é crente mesmo, nunca vi um demônio. Queria ver um demônio. Aí a gente vai amadurecendo, quero ver demônio que nada, eu quero ver Jesus no rosto das pessoas. Mas, tristemente, a adesão à igreja está relacionada ao seu status, o layout do prédio,
a um modismo, ao marketing, aos pastores carismáticos, aos shows pirotécnicos de louvor. Terrivelmente, muitas vezes nós somos medidos por aquilo que produzimos. O currículo, o know-how são a prova do verdadeiro, do consistente. Nós idolatramos, os nossos ídolos são vencedores, campeões, prósperos. Nós invejamos aqueles que ostentam felicidade, que parecem ter a chave do sucesso, que são incansáveis e que não perdem tempo. Mas, felizmente, a vida de alguém não pode ser medida pelo ranking, pela performance, pelo currículo, por sua produção. Graças a Deus. A vida de alguém não pode ser medida por quantas vezes ganhou, por quantas vezes foi vitorioso. E aí, Jesus, como sempre, decepciona os fariseus, e a nós também, dando um sinal que mais parece uma contrapropaganda, porque ele fala do sinal de Jonas, que é metáfora da sua morte. Não, assim como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem, esse era o sinal. Como? A gente pede o currículo vitae de Jesus, ele parece que mostra um currículo mortis, mostra, o sinal é esse, que ele vai morrer. Que espécie de sinal é esse? O fato é que nós também ansiamos muito por sinais, um sinal para facilitar a vida. A questão é que nós esperamos muito, nós esperamos exageradamente da vida, nós esperamos muito de Deus, nós esperamos muito dos outros, nós esperamos muito de nós mesmos. E toda essa expectativa, a meu ver, é uma negação da vida, medo de encarar a própria história. E aí, primeiro discernimento que me surge é o seguinte: a dependência dos métodos é a nova idolatria no mercado. A vida é tão imprevisível que nós sonhamos com um manual que nos dê respostas. Ah, se os nossos filhos viessem com manuais para facilitar a vida, né? Seria tudo muito fácil, uma cartilha, um mapa que nos mostrasse o caminho. A vida é tão complexa que a ideia de um atalho para diminuir o caminho é tentadora. Nós somos tão precários e o universo tão hostil que nós ansiamos por respostas prontas, imunização, receitas e garantias. Quem não quer? E aí a gente é alvo fácil para vendedores de ilusões. Sejam os pastores com suas fórmulas mágicas para blindar o corpo, né, para fechar o corpo, para evitar o sofrimento. Sejam os coachings com as suas regras para prosperar, para se dar bem nos negócios. Somos alvos de propostas ridículas do mercado, como aprenda inglês em 3 meses. Proposta boa, né? Ou então essa aqui, emagreça dormindo. Puxa, eu não estou inventando não, eu vi, emagreça dormindo. E também tem aprenda inglês dormindo. Tudo dormindo, né? Porque a gente não tem mais tempo. Aí, poxa, eu não vou nem perder tempo dormindo ali, pá, ouvindo ali. A chave do sucesso. Nós somos alvos fáceis para essas ilusões, porque a gente é muito aflito e precário, e a vida é imprevisível. As propostas das chamadas pirâmides financeiras, né? Do marketing multiníveis são fantásticas. Poxa, ganhar dinheiro é tão fácil, poxa, quero embarcar nessa. O segmento editorial que mais cresce hoje em dia são os livros de autoajuda. Títulos tentadores como
os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tudo bem se você já leu. Altamente. Quem não quer ler esse livro, pelo amor de Deus? Pense rico para ficar rico. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como educar meus filhos. Por que meu filho não quer comer? Quantas mães, né, não gostariam de ler esse livro? Segredos da conquista. E aí tem uns mais cultos. Como a Clarice Lispector pode mudar a sua vida? Para os filósofos, né, que gostam de filosofia, mais Platão, menos Prozac. É boa, né? Está tomando muito Prozac, está deprimido, vai ler Platão. Uma literatura dessa, gente, chega a ser desleal, porque junta a fome com a vontade de comer. Que é tudo que a gente quer é não ficar deprimido. Vou ler Platão. Eu adoro a Clarice Lispector. Puxa, como é que ela pode ajudar a minha vida? A armadilha acontece mais ou menos assim. Eu chego à conclusão que a minha maneira de fazer, sabe, o método que eu estou usando, a minha maneira de criar meus filhos, organizar a minha vida, empreender nos negócios, liderar uma equipe, não está funcionando. Mas eu chego a essa conclusão porque, poxa, eu estou me desgastando muito. É difícil, eu passo por crise, eu tensiono demais. Aí eu chego à conclusão, a maneira como eu estou fazendo não está funcionando. Daí eu olho para o meu vizinho, né, para a grama do meu vizinho, ou para o Instagram do meu vizinho, e ele está tão feliz. Ele parece uma família bem resolvida. Os filhos, olha que coisa, que meninos educados. Que gente feliz, ostentando felicidade, prosperidade. E aí eu vejo multidões de propostas tão sensacionais, livros com esses títulos, ensinando como fazer, que eu começo a pensar, tem um método ideal, tem o método, que se eu aplicar, é batata, vai dar certo. Tem um método. Se eu não estou conseguindo fazer, é porque eu estou fazendo de uma maneira diferente, é que eu estou fazendo errado, é que o meu método é ruim. E aí eu tenho um método, eu começo a pensar e me iludir que há uma maneira certa, universal, para todo mundo, de educar os filhos, pastorear a igreja, organizar a vida, manter o casamento, negociar. Daí você aprende um método e aplica. Passa uns meses, aí você começa a ter dificuldade, aí vê, poxa, não é 100%. Aí você abandona o método, aí compra outro livro, para aprender outra coisa. Não era esse, deve haver, mas não é esse. Você pode ler esses títulos, esses livros, mas não se iluda que vai ser fácil. Talvez vai ser mais difícil. Talvez você vai voltar, poxa, a maneira como eu estava fazendo era melhor. Porque não há uma maneira de fazer que é inabalável, que você não vai ter tensão, que você não vai ter crise. Não há. É a idealização do método, é a nova idolatria no mercado, essa dependência dos métodos. As pessoas são amantes dos métodos, mesmo sabendo que eles não funcionam. Não funcionam, porque as respostas que eu encontro, gente, não necessariamente vale para você. A confiança no método, eu penso que é mais uma forma de idealismo, e a gente acaba escapando, fugindo da vida. Quando Jesus responde aos fariseus e saduceus, nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. Em outras palavras, ele diz que vai morrer, ele diz que vai encarar a morte. Portanto, sabe o que é que a gente precisa? Nós precisamos, para escrever a nossa história, é de coragem para viver e morrer, coragem para assumir os riscos. Não há respostas prontas,
Não há fórmulas mágicas e nem regras. A vida é imprecisa. Nada vai ser fácil. Educar os filhos, o trabalho, o casamento, as relações, os dramas pessoais, lidar com as contradições internas, com a complexidade da nossa mente. Nada vai ser fácil nunca. Você vai penar, vai errar, ter vontade de desistir, se questionar se está fazendo o correto. Você vai desacreditar, esmorecer, porque nenhum método é inabalável. Mas isso não significa que você está fazendo errado. Isso não significa que tem o método ideal. O sinal que Jesus nos dá é a coragem. Uma das suas promessas mais lúcidas e animadoras lá no Evangelho é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem que encarar. Se você escolher viver de verdade, você vai ter muitas aflições, em todos os segmentos da vida, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, e além de coragem, você vai precisar de paciência. Paciência. Não abandone ainda o seu jeito de fazer as coisas só porque está difícil, só porque você está se desgastando. Ninguém falou que vai ser fácil. Não largue mão ainda da maneira como você constrói a sua história, a sua vida, só porque enfrenta crises. Não se iluda com essas propostas no mercado religioso e secular de soluções mágicas, porque não há. Encare a vida com coragem, com paciência e uma pitada de esperança. Jesus Cristo, que também fez esse caminho, estará com você. E é a sua promessa: estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus está apostando que a gente arrisque. Jesus está apostando que a gente tenha coragem para pegar o lápis e escrever a nossa história. Se der errado, tenta de novo, vira a página. Segundo, a esperança exagerada nos rouba da vida humana. A provocação dos fariseus e saduceus, pedindo que Jesus lhes mostre um sinal do céu, eu quero pensar aqui como outra forma de idealização da vida. Idealismo, em palavras simples, é a ideia de que há uma verdade no mundo espiritual, no mundo exterior, subjetivo, que sem ele não podemos compreender o mundo material. Tem outro mundo, com as ideias perfeitas, gloriosas, sublimes, exterior à vida humana, fora da vida humana. Esse mundo que a gente vê aqui, material, objetivo, depende desse outro mundo, que é exterior e perfeito. O mundo material se afirma pelo mundo das ideias. Portanto, a gente aspira esse mundo. Nós aspiramos o ideal, nós ansiamos o que em tese é perfeito, eterno, grandioso, sublime. E aí, essa ideia de que há esse mundo exterior perfeito, gera em nós essa expectativa exagerada, uma esperança que adoece a vida, porque é uma esperança que desumaniza, que nos rouba da vida humana, porque estamos sempre depois, estamos sempre um passo à frente, sempre desejando o ideal, sempre desejando outra coisa. A gente nunca está no instante. Quando nós idealizamos a vida, nós não habitamos um instante, estamos sempre depois. Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Daí, eu pensei que nós esperamos demais da vida, esperamos demais de nós mesmos, dos outros, esperamos demais de Deus. Nós idealizamos um instante, as relações, as atividades, das mais simples. A gente se frustra quando um livro não tem um final maravilhoso, e nem se percebe que a construção da narrativa, a maneira como o escritor desenrolou a narrativa, a personalidade
né, as características de cada personagem. Nós nos frustramos se o filme não tem aquele happy end, se o espetáculo não tem um grande finale. E assim a gente vai alimentando esperanças exageradas da vida, sempre à espera de algo, de um sinal, de uma luz que enfim traga uma felicidade duradoura, um sentimento inédito. A gente quer uma epifania, uma revelação que afinal vai dar um jeito na minha vida. Em minhas últimas pregações aqui, eu insisti com vocês a ficarem atentos às inutilidades e às insignificâncias. Lembram? Também eu gosto muito de citar a Simone Weil, uma filósofa cristã francesa, que diz assim: a atenção já é uma prece. Mas, gente, sabe o que eu fiquei pensando? Que mesmo esse exercício da atenção pode virar mais uma demanda, uma idealização do instante. Deixa eu ficar atento aqui, o que a vida está me dizendo. Aí você fica ansioso, sai de férias e quer ter uma sacada, um sentimento, uma epifania. Nas minhas férias eu vivi algo parecido. Deixa eu contar para vocês. Eu estava numa pousada maravilhosa lá em Mulungu, numa tarde lá no meio de uma floresta, ao pé de uma montanha, cheio de bananeiras. Sabe que Mulungu é cheio de bananeiras, né? Lindo, na frente de um lago, ouvindo Ioiomar, lendo Milan Kundera. E aí um pássaro lindo pousou bem pertinho aqui de mim, e ele ficou à vontade, e eu olhei para o pássaro, poxa, coisa linda. Aí eu pensei, que aforismo eu posso escrever? Que enunciado, em que enunciado eu posso traduzir esse evento, né? O que eu diria em 140 caracteres? O que esse momento quer dizer? Quer dizer nada, cara pala, quer dizer nada. Mania chata de querer colocar sentido em tudo, de ver além do que se mostra, para além da coisa. Quer dizer nada. Deixa esse episódio tocar a tua pele, habitar a sua memória, se transformar em memória afetiva, transpassar a sua história. Seja feliz. Não quer dizer nada esse passarinho pousando aqui do teu lado. Eu acho que o Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, ia me dar um carão daquele, sabe? Eu lembrei, porque o Alberto Caeiro é o poeta das sensações, e eu reservei aqui uma poesia do Alberto Caeiro para vocês. Diz assim: sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando um dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Quer dizer nada, deita ali no campo e seja feliz. Nenhum sinal além do óbvio. A nossa relação com o instante, por vezes, é desperdiçada porque nós queremos perpetuar o instante. A gente quer segurar o instante. O instante não consegue nos atravessar porque nós queremos pegar o instante, nós queremos anotar o instante, nós queremos tirar foto do instante. E aí, hoje em dia, quando a gente pergunta a alguém que fez uma viagem maravilhosa: e aí, como é que foi? O lugar é bonito, você aproveitou? Ah, sim, tirei um monte de fotos. Puxa, é assim que você aproveita uma viagem dessa, cara, tão cara e tão bacana. Da mesma forma, nessa vida louca em que nós estamos, é quase inevitável, gente, nós não sermos sebastianistas, nós não esperarmos o salvador da pátria, sabe? Muitos alimentam a ideia de um mito que venha resolver tudo. A gente quer o Messias, o salvador da pátria. Nós queremos os nossos ídolos, a opinião certa. E foi o que aconteceu com Gilberto Gil, que compôs essa canção que eu quero ler para vocês.
Diz assim: ok. Já sei que querem a minha opinião, um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a vil situação. Penúria, fúria, clamor, desencanto, substantivos duros de roer, enquanto os ratos roem o poder. Os corações da multidão aos prantos, alguns sugerem que eu saia no grito, outros que eu me quede quieto e mudo. E eis que alguém me pede: encarne o mito, seja nosso herói, resolva tudo. Ok. Já sei que querem a minha opinião, um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a vil situação. Dos tantos que me preferem calado, poucos deles falam em meu favor. A maior parte adere ao coro irado dos que me ferem com ódio e terror. Já para os que me querem mais ativo, mais solidário com o sofrer do pobre, espero que minha alma seja nobre, o suficiente enquanto eu estiver vivo. Ok. Ainda querem a minha opinião, um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a vil situação. Que o nobre mesmo, amava os seus, prezava mais o zelo e a compaixão, tratava seu vassalo com afeição, a mesma que pelo cão e o cavalo. Então não falo, músico e poeta, me calo sobre as certezas e os fins. Meu papo reto sai sobre patins, a deslizar sobre alvos e as metas. Ok. Sei que não dei nenhuma opinião. É que eu pensei. Palavras dizem sim, os fatos dizem não. Nós alimentamos uma expectativa exagerada. É até compreensível, porque a vida é hostil, a gente é precário e a gente não quer sofrer, mas a gente alimenta uma expectativa exagerada do instante, dos líderes, dos eventos. Nós esperamos muito até de Deus. E eu gosto da ironia do Mário Quintana, que diz assim, mas que susto não irão levar essas velhas carolas, se Deus existe mesmo? Porque nós alimentamos uma esperança tão enviesada, corremos o risco de não ver Jesus. Eu adoro uma história que o rabino Jonathan Sacks conta no seu livro Para Curar um Mundo Fraturado. É uma história pequena, gostaria que você acompanhasse no telão. Diz assim: na terceira refeição do Shabá, um dos discípulos fez uma pergunta ao rabi que há muito queria fazer, mas não tinha reunido coragem suficiente para isso até aquele momento. Mestre, por que o Messias não chega? Por que você pergunta, meu filho? Porque no passado talvez não estivéssemos prontos, o mundo não estava preparado, a hora não era certa, mas agora, depois do Holocausto, depois do retorno dos judeus à sua terra, não seria o tempo? Eu vou contar a você um grande segredo. O rabi baixou sua voz até um sussurro e disse: não somos nós que estamos esperando pelo Messias, é o Messias que está esperando por nós. Ele tem estado entre nós todo o tempo. Somos nós que ainda não estamos prontos para Ele. Olhe para cada pessoa, parente ou estranho, jovem ou idoso, educado ou ignorante, crente ou ateu, como se aquela pessoa fosse o Messias, pois o Messias certamente estará disfarçado. Se fizermos isto, descobriremos que, sem percebermos, o Messias chegou. O que é o céu? Eu sei dizer pouca coisa sobre o céu, gente, sobre a vida pós-morte, mas eu tenho uma impressão que nós alimentamos uma ideia tão surreal do céu, tão fantástica, tão fantasiosa, que nós vamos tomar um susto e dizer: só isso? Porque quando a gente espera muito, se alguém vem contar do filme e dizer que é maravilhoso, aí a gente vai assistir o filme, pô, só isso? Eu acho que a gente vai ter essa revelação no final, sabe? Era só isso? É isso que é o céu? Eu penso que há um grau de esperança que nos deixa muito ansiosos, ressentidos e impedidos de amar, que a gente espera tanto. Amar o instante, as pessoas,
os eventos e o próprio Deus. Há uma esperança que é doentia, que nos impede do exercício da gratidão, porque não conseguimos perceber o que já foi feito, o que foi bom. E aí o conselho do filósofo Nietzsche aqui é inevitável: esperar menos e amar mais. Por último, a transcendência que nos cura é o óbvio. A nossa salvação não está longe, no futuro. Até porque, em tese, o futuro é um nada, já que não existe. A nossa cura não está em descobrir a maneira certa de organizar a vida, ou uma verdade absoluta que também não existe. O nosso remédio não está fora, mas dentro, num reino chamado óbvio. Jesus argumenta com uma espécie de parábola. Ele diz assim: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. E Jesus termina dizendo: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. O que significa esses sinais dos tempos? A expressão sinais dos tempos significa sinais do Messias, sinais messiânicos, portanto, sinais de cura, de salvação. Vocês sabem dizer quando vai chover, quando vai fazer sol, mas não sabem perceber os sinais que curam. Sem querer forçar uma interpretação, é como se Jesus estivesse desconstruindo essa idealização da vida, como se Jesus estivesse transferindo a nossa cura para dentro da vida humana. A gente espera lá nos céus, o sinal dos céus, e ele, não, na vida humana, aqui. Discernir os sinais de cura e salvação é simples, como saber se vai chover, como saber se vai fazer sol. As coisas que podem iluminar estão debaixo do nosso nariz, acredite, são terrenas. As coisas que podem curar a nossa alma, nós já sabemos de cor, só falta ver, só falta perceber. Parece que Jesus inverte a lógica. O mais extraordinário é o ordinário, o mais sagrado é o profano, o mais divino é o mais humano, o mais celestial é o mais terreno, o mais sublime é o mais vulgar, o mais glorioso é o mais opaco, o mais sofisticado é o mais elementar, o mais profundo é a pele, o mais transcendente é o mais óbvio. Certa vez Jesus foi interrogado sobre quando viria o reino de Deus, e aí ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está entre vós, por meio de vós, em vós. O reino de Deus, os sinais de cura e salvação se discernem na transparência de todas as coisas. A nossa cura habita as obviedades da vida. A salvação está escondida, sim. Ela pode até estar invisível, mas não porque esteja num mundo exterior, um mundo fora da vida humana, mas porque, como diria Clarice Lispector, o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. Mas está lá. O óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. Na canção Índio, de Caetano Veloso, o compositor faz uma escatologia emocionante e linda. Ele imagina que Jesus voltará na figura de algumas minorias, como o negro, como o asiático, mas principalmente como um índio. Ele imagina Jesus voltando na figura de um índio. E a canção termina assim: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio.
É isso. O melhor não está por vir, gente. Porque o que está por vir não existe ainda. É um nada. O mais transcendente é o óbvio. Não temos que esperar mais nada. O melhor é o que temos, o que pôde ser feito até agora. E se prestarmos atenção, ele está cheio dos sinais de Deus, sinais de cura e salvação. Quantas vezes o sorriso de uma criança salvou o seu dia? Quantas vezes você assistiu um gesto generoso de alguém e isso constrangeu você a fazer da mesma maneira? Ou a carência de alguém pediu a sua ajuda, a carência do vizinho, um sinal óbvio, salvando do egoísmo. Quantas vezes os episódios de injustiça e violência deixaram você indignados e você protestou? As cenas de um filme me ajudaram a ser uma pessoa melhor. O abraço da Andréia, minha esposa, era o que eu mais precisava em momentos difíceis. Certamente, não foram poucas as vezes que as músicas aqui no culto encheram o seu coração de coragem. Não é verdade? Sinais óbvios de cura e salvação. Que a pregação lhe trouxe conforto, mas também desafiou você a ser menos egoísta, te salvou. E o meditar na vida de Jesus aguçou a sua sensibilidade. Quantas vezes a simples leitura de um romance ampliou a sua consciência? Ou o seu envolvimento em causas sociais de maneira voluntária lhe humanizou? Você já sentiu o amor de alguém através do seu olhar de admiração? Você já foi olhado assim? Alguém olhando para você, te admirando com os olhos brilhosos? Às vezes, o conselho óbvio de um amigo ajuda a organizar a vida. Um conselho óbvio que você já sabia, mas parece que alguém precisava te dizer. Você já sabia, puxa, não é mesmo, cara? Eu vou fazer isso. Aí é a bifurcação que você precisava, né? O caminho que você precisava trilhar. Quantas vezes a necessidade de amar alguém, a responsabilidade por alguém, não deixou você desistir da vida, não deixou você dar cabo da vida, porque você se lembrou de alguém por quem era responsável. Quantas vezes amar alguém, ser responsável por alguém, não deixou você desistir de um projeto, da igreja, da vocação, do ofício? Como canta Ivan Lins, o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Mas a morada do amor é entre nós, através de nós, por meio de nós. Ele se revela na transparência das obviedades. O amor mora na vida humana e não no mundo exterior, no mundo das ideias. Não está longe, não é perfeito o amor. O amor é o que pode ser, mas já vale. E aí eu termino com Guimarães Rosa. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde. Fica em pé comigo.